Você sabe por que que algumas marcas, algumas pessoas, elas passam tanta confiança sem nenhum esforço, sem que elas precisem se esforçar para que isso aconteça? Então, nesse vídeo, nós vamos conversar hoje sobre confiança, sobre transparência e sobre confiabilidade. E nesse vídeo aqui eu vou trazer uma experiência pessoal, uma experiência com relação a essa questão de transparência, principalmente porque eu acho que tanto na relação comercial, na relação de empresa com pessoa e na relação também pessoal, relação amorosa, enfim, a gente precisa ter confiança. E a quebra da confiança ou a transparência, ela é muito grave, independente da relação, porque nada se restabelece depois disso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A transparência, ela não é tu contar tudo, tu ser um livro aberto, como muitas pessoas falam. É tu poder não enganar ninguém. Seja no que tu faz, no que tu é, no que tu vai apresentar, seja num negócio que tu vai celebrar, ou seja numa relação que tu tá disposto a entrar. Eu acho que é uma das principais formas de tu construir uma relação, seja ela, como eu falei, comercial ou não, é a transparência, é tu demonstrar, né, o quão aberto tu está para aquela relação sem esconder nada. Estar aberto para uma relação não é ser um livro aberto, não é expor tudo da tua vida, que muitas pessoas não precisam saber, ou elas devem saber com o tempo, né, se tratando de uma relação pessoal. Agora, quando se trata de um negócio, é muito importante no momento de tu estabelecer um negócio, é tu ser o mais transparente possível, passar todas as informações necessárias, responder aos questionamentos, ter um diálogo aberto, claro, franco, que eu acho que isso ele vai estar lá na frente nos negócios, né, diante de outras pessoas, né? Tu vai ter o teu diferencial, que na verdade não deveria ser um diferencial, deveria ser uma obrigação, mas hoje em dia eu acho que é um diferencial, porque tá tão difícil, tá tão complicado tu receber informações, tu tentar fazer um negócio e tu não conseguir nem o mínimo de informação que tu precisa, que eu acho que as empresas estão precisando ter esse diferencial, que não deveria ser, né? Quando eu falo de negócio, a transparência é tu explicar claramente para o teu cliente ou para a pessoa que vai celebrar o negócio contigo todas as condições, preço, prazo, explicar mesmo claramente o que o cliente está comprando, né? Deixar ele a par de tudo o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer, as exceções, as regras, como é que funciona, como é que vai ser celebrado o negócio, tudo isso tem que ficar muito claro para um cliente quando vai celebrar um negócio. Não simplesmente tu passar 2 ou 3 informações e achar que o cliente tem a obrigação de saber tudo. Cada empresa funciona de uma forma, então cada empresa tem a sua forma de celebrar contratos, de entregar o que se compromete a entregar. E aí, depois de eu conceituar tudo isso e falar um pouquinho do que eu acho, né, sobre transparência, sobre relacionamentos, enfim, vou contar para vocês uma história para poder ilustrar por que eu tô falando disso, que não é o acaso. Como vocês sabem, eu gosto de viajar, sempre que surge uma oportunidade, eu tenho condições, eu desejo fazer essas viagens. E surgiu uma oportunidade com uma empresa aqui do meu estado, em que ela estava oferecendo uma viagem para o Uruguai, uma viagem rodoviária. Vocês sabem que eu gosto dessa experiência rodoviária, porque eu acho que tu pode ir aí curtindo o caminho também. Como eu moro no Rio Grande do Sul e a viagem era para o Uruguai, é perto, né? O estado é vizinho do país, né? Então seria muito legal, né? Atravessar o estado e entrar no Uruguai ali, enfim, conhecer a capital e tal. Eu só conheço algumas cidades vizinhas aí que fazem fronteira, mas a capital e outras cidades eu não conheço. E eu tenho muito esse interesse de conhecer. E essa empresa que eu entrei em contato estava anunciando no Instagram um valor da passagem, então, rodoviária, né? Lá oferecendo um itinerário X para 5 dias mais ou menos de viagem no feriado da Páscoa. Me interessei, eu achei que o valor estava ok. Tem outras empresas que oferecem passeios parecidos por um valor mais caro, então eu achei que o valor estava razoável. E aí eu mandei mensagem e disse que eu tinha interesse no Instagram. Aí a pessoa me atendeu, me respondeu e eu pedi se tinha um telefone para contato de WhatsApp, que eu entraria em contato para poder formalizar e ficar um pouco mais próximo, né? Porque às vezes eu acho que o Instagram, como ele é um pouco mais amplo, assim, eu entendo que a relação ali de conversa, ela fica um pouco mais informal. Então, eu quis ir pro WhatsApp, porque eu achei que aquilo ia aproximar um pouco mais e ficava mais fácil aí para mais instantâneo, né, nas respostas. Então, eu mandei mensagem,
tirei um print do anúncio que eu vi e a pessoa me respondeu que sim, ok. E aí eu falei assim, então tá, eu vou confirmar com meu marido, vou ver o que ele acha, se ele concorda, enfim, não decido sozinha. E amanhã eu entro em contato, então, pra te dizer se eu vou ou se eu não vou ir, né, nessa viagem. Aí, então, conversei com o Fernando, ele disse que ok, né, que ele iria e tal. Aí eu disse, então, amanhã eu vou entrar em contato, eu vou fechar o passeio, faço o pagamento, enfim, tudo que precisa, né, as informações que precisa passar. Aí, no dia seguinte, eu entrei em contato, conversei com a pessoa e eu disse, sobre ontem, conversei, mandei o print de novo, é sobre essa viagem aqui, eu gostaria de fazer, eu quero saber o que precisa, enfim. E ela disse assim pra mim, essa pessoa, eu vou te passar mais informações, me mandou o link do site e tu dá uma olhadinha como funciona o itinerário, ali o roteiro, né, o que visita, o que tá incluso, o que não tá nesse valor. Só que ela disse assim, esse valor tá errado, tá? Esse valor que tu viu anunciado, ele é R$100 mais caro, o valor foi anunciado errado. Aí eu respondi assim pra ela, tá, mas vocês estão anunciando a viagem por esse valor, então eu quero pagar esse valor. Por que eu vou pagar R$100 mais caro se vocês estão anunciando por esse valor mais barato? Aí ela tirou um print do site e falou assim, mas no site tá esse valor aqui. Só que eu não tinha comprado a passagem ou me interessado pela passagem, pela viagem, enfim, no site. Eu me interessei pelo anúncio da página deles, né? Eu sigo eles no Instagram e me interessei pelo anúncio deles na página deles. E aí, quando eu mandei mensagem no Instagram, ninguém me falou assim, não é esse valor, tá? A gente errou aqui. Eles não fizeram uma errata, eles não publicaram dizendo que aquele valor estava errado, eles simplesmente publicaram e deixaram. E aí, quando eu falei que realmente eu ia comprar, ela me falou que aquele valor ela não podia fazer, que era R$100 mais caro. Aí, conversa foi, conversa vem, eu falei que isso era propaganda enganosa, que de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, eles estavam me induzindo ao erro, eles estavam errando, que eu tinha direito, então, de fazer a compra pelo que eles tinham anunciado o valor mais barato. E eu também não sou hipócrita de querer comprar uma passagem por R$1, né? Tipo aqueles erros, assim, absurdos que, uma picanha custa, sei lá, R$50, nem sei o valor, tá R$50 e eles erraram, colocaram R$1 e a pessoa quer comprar. Não é isso. O valor estava só R$100 mais barato anunciado por eles. Eles não colocaram errata nem nada, eu queria pagar os R$100 mais barato, como eu tinha visto no anúncio deles, como eu printei a página oficial deles, tudo certo. Enfim, para resumir, né, um pouco a história, eu disse, tudo bem, eu não vou brigar pelos R$100, porque a moça me disse assim, amanhã eles já estão corrigindo, foi um erro, eles montaram um card com o valor errado, porque eles têm muitos passeios e os valores mudam. Então ela me disse assim, esse valor que tu tá me pedindo é a viagem para Buenos Aires, a viagem do Uruguai fica R$100 mais caro. Mas no anúncio deles não dizia Buenos Aires, dizia Uruguai. Ok, aí eu disse, tudo bem, eu não vou brigar por causa de R$100, no caso dava 200, porque eu ia comprar as duas passagens, né, então eu disse assim, tudo bem, eu vou te fazer o Pix, vou te passar as informações, vou te passar os dados, e aí tu me passa o contrato e tá tudo certo. Aí tudo bem, eu fiz o Pix, eu passei as informações que ela precisava, número de documento, aonde seria o embarque, essas coisas assim, trâmites, né, pra ficar tudo certo. Ela disse assim, em seguida eu te passo o contrato. Ok, quando ela me passou o contrato, eu fiquei esperando, acho que 1 hora. Ela me mandou o contrato, eu pensei, ela está digitando um contrato, pelo menos com os meus dados, né? O contrato pode ser padrão para qualquer viagem, mas com os meus dados, né? Tá contratando a empresa tal, não sei o quê. Não, ela me mandou um contrato genérico, mas ele é tão genérico que eu tô com ele aqui na mão e diz assim... Contratante, pessoa física maior de 18 anos, plenamente capaz, devidamente cadastrada no site ou em demais canais oficiais da contratada. Eu não fiz cadastro em lugar nenhum. E aqui não fala nada, ela não me descreve, não fala nenhuma informação, não tem um número de documento, nada meu. Isso aqui é uma segurança para eles também, mas também é para mim, porque aqui tem obrigações deles com relação a mim, né? Eu tenho que cumprir algumas coisas e eles também. Então isso aqui não obriga a nada, porque ele é um contrato muito mal feito e simplesmente super genérico. Aí eu desconfiei, tipo assim, eu não desconfiei da idoneidade da empresa, porque eu já vi muitas pessoas fazendo viagem com eles, e eu imagino então que de fato
seja uma empresa que realiza as viagens. Mas eu desconfiei justamente, eu usando a palavra desconfiei. Por quê? Porque eu não consegui confiar no processo da empresa, porque eles não foram transparentes. Quando eu comecei a questionar, ela já me recebeu com pedras na mão, e esse valor, e eu não posso reduzir. Eu respondi assim pra ela, ok, recebi o contrato, eu vou dar uma analisada e amanhã eu te retorno então com o contrato assinado. De noite, naquele mesmo dia que eu recebi o contrato, que eu fiz o pagamento, que eu iniciei a negociação, eu fui olhar o Instagram e eles postaram novamente o mesmo card oferecendo a passagem por R$ 100 a menos. Eu achei aquilo assim de uma falta de respeito, de consideração, de transparência absurda. E eu mandei uma mensagem no Instagram respondendo aquela postagem. E eu respondi assim: hoje pela manhã entrei em contato, tirei o print, vocês me falaram que aquele valor de R$ 100 mais barato não podia ser feito, que ele era mais caro. Enfim, a moça me explicou e não sei o que lá, e eu acabei comprando. Só que agora vocês estão me dizendo que esse valor é mais barato? É isso que vocês estão publicando aqui. Vocês não corrigiram o valor que vocês me disseram que estava errado. Não tem nenhuma errata aqui dizendo, olha, esse valor aqui está errado, o correto é esse. Vocês estão de novo oferecendo um passeio, uma viagem, pelo valor que vocês consideram errado quando a gente entra em contato para fechar. Eu disse assim, isso aqui é propaganda enganosa. Isso daqui, o Código de Defesa do Consumidor, ele veda esse tipo de atitude das empresas. Vocês não estão sendo transparentes. Aí a pessoa que respondeu no Instagram falou assim, olha, eu acho que a pessoa se enganou, a gente tem destinos parecidos, datas diferentes e valores diferentes. Eu vou conversar com ela e eu vou pedir para ela te devolver essa diferença que tu pagou a mais, porque o valor sim é os R$ 100 mais barato. Me respondeu ainda na noite daquele dia, enfim. Eu disse, beleza, então, ok, tudo certo, a pessoa me respondeu rápido e tal. No dia seguinte, eu mandei uma mensagem no WhatsApp, né, falando com a pessoa com quem eu tinha contratado a viagem, e eu falei, ontem de noite eu entrei em contato, vocês postaram de novo, porque pelo que eu entendi, eu conversava com uma pessoa no Instagram e com outra pessoa no WhatsApp, e eu acho que elas não se falavam. E aí eu expliquei toda a história, olha, mandei o print da conversa pra não dizer que eu sou louca, que eu tava tirando da minha cabeça, e falei, a pessoa falou que você deveria me devolver o valor, os R$ 200, enfim, que eu paguei a mais, porque está aqui, ele realmente falou que foi postado errado. Aí ela me respondeu assim, não, o valor está correto, é o valor de R$ 100 mais caro, e eu não vou te devolver o valor. Daí eu disse, mas ele tá me falando aqui que é pra você me devolver, não sei o que e tal, e aquela, né, discussão, escreve uma coisa, ela devolve outra, enfim, tava bem chato, bem cansativo. Resumo da ópera, ela não quis me devolver o valor. Aí eu respondi assim pra ela, então você vai cancelar, porque eu não vou mais comprar, e você me devolve o total do dinheiro, porque eu não quero mais viajar. Eu tô tão chateada, tão estressada com essa situação, que era uma coisa simples. Ele já tinha falado que era pra devolver o valor, ele mesmo disse que aquele valor não era o que era para ter sido cobrado, e ok, você não quer me devolver o valor, então eu não vou mais viajar. Ponto, eu vou escolher em outro momento, com outra empresa, eu faço a minha viagem, mas com vocês eu não vou mais. Da mesma forma, eu escrevi também no Instagram e eu respondi aquela pessoa que me disse que eu teria o valor devolvido, falei, olha, a pessoa do WhatsApp está irredutível, não quer me devolver o valor, eu quero cancelamento, então, porque eu nem tinha assinado o contrato, eu só tinha feito o Pix para eles para garantir a vaga. Que é assim que funciona, então eu fiz o Pix, garanti a nossa vaga e depois eu ia mandar o contrato assinado, então eu nem tinha assinado o contrato. A pessoa me respondeu e falou assim, você acha que R$ 100 talvez faça diferença para nós? Eu respondi, eu imagino que não, porque se vocês são uma empresa que realiza viagens, eu imagino que não faça diferença para vocês esse valor, e inclusive por essa razão, por entender que não vai fazer diferença esse valor, eu achei que fosse ser mais fácil a devolução. Hoje, assim, hoje tá difícil de gravar vídeo aqui porque tá todo mundo fazendo barulho. Eu espero que não interfira muito no vídeo, porque tem sirene, tem música, tem gente cortando grama, tá assim, uauê. Eu tentei esperar um melhor momento pra poder gravar o vídeo, mas tá difícil hoje. E eu queria vir contar essa história hoje. Então, continuando aqui, eu disse pra ele, não, eu imagino que realmente, né, não faça diferença pra vocês, que esse valor não vai impactar. Por isso eu achei que fosse mais fácil receber esse valor de volta, porque ele seria pouco, né, um erro, enfim. E aí ele me respondeu assim, né, essa pessoa, enfim, eu imagino que seja um homem. Ele me respondeu assim, que não, que tudo bem, que se eu não queria mais viajar, eles iam me devolver o dinheiro.
E eu demorei, assim, a manhã toda e mais uma parte da tarde pra poder receber esse dinheiro de volta. Eu tava com medo, achei até que eu nem ia receber. Enfim, já tava pronta pra ir atrás de Procon, pra ir, enfim, tentar, porque não era pouco valor, né? Mas o que eu quero contar com toda essa história que eu contei um pouco enrolada, eu espero que vocês tenham entendido. É justamente sobre a transparência. Transparência nos negócios. É você assumir o erro. E é justamente por isso aquela frase lá que eu falei no início do vídeo. Por que algumas pessoas ou algumas marcas passam confiança sem esforço? Porque quando tu realiza um contrato com essas pessoas ou quando tu conversa numa relação de amizade, uma relação entre pessoas, tu percebe se aquela pessoa ela é de confiança, se ela é transparente, se ela te transmite, né? Esses bons sentimentos assim de que tu pode estabelecer uma relação. Agora, quando uma empresa ela já começa com as informações desencontradas, tu não consegue conversar no WhatsApp e no Instagram, né, com a mesma pessoa, nem sempre, porque às vezes cada um cuida de uma área, mas eles não se conversam, eles poderiam ter se falado e ter dito, olha, se de repente aquele valor estava de fato errado e eles anunciaram errado, coloca uma errata. Eu não ia me importar de, não, tudo bem, o valor é esse, ok. Mas eu achei tão injusto a forma como eles me trataram, a forma como eles procederam com toda a situação, porque era muito simples eu estar conversando com a pessoa no WhatsApp e ela me dizer assim, não, tudo bem, se tu tá me dizendo que tu viu o valor, tu tá me mandando aqui o print, realmente nós erramos. Eu vou ver qual que vai ser a melhor forma da gente poder resolver essa situação. Eu vou te ajudar, porque eu quero que tu viaje conosco. Porque tu é uma cliente importante, assim como todos os outros clientes são importantes. A gente não quer também se prejudicar e a gente não quer te prejudicar. Nós vamos encontrar uma forma para que fique justo para as duas partes. Olha a simplicidade de tu resolver uma situação. Não, mas eles preferiram piorar, tornar aquele diálogo desgastante. Eu parecia que eu estava repetindo não sei para quem. Aí que é o complicado de tu contratar e tu fazer esse tipo de relação, né, de contrato, sem tu ver a pessoa, sem tu visitar o espaço, porque foi tudo através de rede social, de WhatsApp. Isso é válido porque eu já fiz isso com outras pessoas, de outras formas, com outros tipos de negócio e sempre deu certo. Quando a gente compra na internet, a gente não tá frequentando a loja, a gente não tá vendo a pessoa física ali, a gente tá confiando naquele site, confiando naquele processo e dá certo. Por que essas grandes marcas de e-commerce que a gente compra, por que a gente confia nelas? Porque a gente sabe que historicamente vai dar certo. Tem um que outro perrengue, uma que outra situação que acontece ali no meio, mas a gente sabe que é pontual, mas a relação que a gente constrói ali, ou que as pessoas constroem, é de confiança. E como que agora eu vou confiar numa agência de viagem, enfim, numa empresa que faz esse tipo de passeio, se essa empresa já não deu certo? A gente fica sempre com o pé atrás, a gente fica sempre na desconfiança agora de que todas vão ser assim. Como é que tu constrói o caminho e uma relação e uma fama de uma empresa idônea? Eu fui pesquisar, numa breve pesquisa, no Reclame Aqui. Eu pesquisei pelo nome da razão social, eu vi que tinha muitos processos com o tema turismo. E isso tá na internet, tá? Não precisa ser nenhum hacker, é só dar um Google aí que a gente encontra as informações. Então eu encontrei reclamações no Reclame Aqui, processos, encontrei o cartão CNPJ da empresa, vi quanto tempo que ela estava aberta, vi outras reclamações, eu vi a própria página ali fazendo as suas propagandas na internet, né? Enfim, se promovendo, né? Então, assim, é só dar um Google que a gente vê. Eu quis fechar, a minha intenção era porque realmente era um desejo de conhecer esse outro país que, né, queria conhecer mais a fundo e tal. Tava atrativo o valor, como eu falei, não era um valor assim esdrúxulo, né? Não era um valor fora de mercado, era um valor bem razoável, assim, bem normal, vamos dizer assim. Eu vejo outras empresas e mais ou menos é isso. Quis fechar com eles porque eles têm muitos seguidores, eu vi lá os históricos de muita gente que viajou. Só que a gente tem que pensar nesse outro lado, não adianta a gente querer oferecer 1000 opções de viagem e tu ter um péssimo atendimento. E para mim, assim, o atendimento ele vale mais do que a própria viagem, o próprio destino, o próprio roteiro. Porque a gente sempre vai atrás de experiência. A gente sempre quer a melhor experiência, a melhor relação, o melhor tratamento. E se eu sou bem tratada, se eu estou sendo
considerada, eu também vou tratar bem, eu também vou considerar bem, porque isso é uma troca. Agora, a pessoa me vem com 4 pedras na mão, se mostrando irredutível e se mostrando uma pessoa que não é resolutiva, perdeu uma cliente. E uma cliente que talvez faria milhares de viagens com eles, porque eles têm uns roteiros bem legais, assim, uns destinos bem interessantes. Fazia tempo que eu tava de olho nesses destinos, só que eu me decepcionei. Me decepcionei e eu quis vir aqui dividir com vocês esse tema, porque eu acho que ele é bem importante, né? E serve de alerta para que vocês não caiam em nenhuma cilada, né? Sempre tem que consultar direitinho se as empresas elas estão certinhas, se tem CNPJ, se não tem muita reclamação, se não tem processo, se não é uma sacanagem aí que tu vai passar um valor e depois tu nunca mais vai ver a empresa. Então tem que ter todo esse cuidado. Eu tive o cuidado de olhar esse outro lado assim, eu vi que, né, muitas pessoas conhecidos, seguiam eles, então eu pensei, não é de um todo, né, da gente desconfiar. A confiabilidade, ela surge quando tu pode confiar na palavra da pessoa, e o que aconteceu? Eu não pude confiar na palavra, porque aquelas 2 pessoas que estavam me atendendo, eles estavam em conflito, eles não estavam se conversando, ou eu não sei o que acontece, ou cada um ficava num extremo, assim, porque eles não se falaram, eles não conseguiram resolver o problema e eles perderam uma cliente. Então, volto a dizer aqui, relações, elas precisam ter transparência e confiança. Eu acho que para te construir principalmente a confiança, é muito importante tu assumir o erro. E nesse exemplo que eu dei, se eles tivessem dito assim, como eu falei antes, nós erramos, nós vamos corrigir, vamos colocar aqui uma errata, ou vamos fazer um próximo story nos desculpando, dizendo que foi um erro de digitação. Enfim, tem 1000 desculpas para isso. Nós vamos considerar, você foi uma pessoa que viu, nós não vamos te prejudicar, né? A gente sabe que tem direito do consumidor, a gente sabe que tem 1000 coisas, né? Vamos chegar a um acordo, a um consenso e vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Não. Então quebraram a confiança. E isso é muito difícil de construir de novo. Numa relação também, né? Se quebrou a confiança, acabou num casamento, num namoro, num negócio, numa sociedade. Se perdeu a confiança, perdeu tudo. Então, por isso que eu quis vir aqui conversar um pouquinho com você sobre isso. Quero deixar de recado que vocês sejam transparentes, sejam verdadeiros, tanto nos relacionamentos como nos negócios. Não quebrem a confiança de ninguém. Sejam verdadeiros acima de tudo. Eu acho que é muito melhor tu ouvir uma verdade que dói do que uma mentira velada, né? Aquela mentira que tu fica, né? Que legal, não sei o quê. E tu tá sempre ali envolvido na mentira. É melhor levar uma verdade na cara, assim, que doa, que tu chore um dia inteiro. Mas que pelo menos tu sabe que aquilo foi dito e tu não tá sendo enganado. Porque a mentira, ela não se sustenta. Chega um momento que tu descobre. Tu descobre e ninguém cresce enganando as outras pessoas. Até pode crescer, tá? Mas ela vai chegar a um ponto que ela não vai conseguir sustentar tudo aquilo, ela não vai conseguir enganar todo mundo. Então a queda é o próximo passo. E então, esse foi o vídeo de hoje. Quero deixar assim uma última frase que eu anotei aqui, que eu acho que... Eu anotei pra mim não esquecer, porque eu acho que ela é super importante pro nosso assunto de hoje, que é assim: a transparência constrói confiança. A confiança constrói relações. E as relações constroem tudo. Tudo mesmo. Seja uma sociedade, um relacionamento, seja um negócio, seja qualquer coisa. A gente não é uma ilha, a gente vive de relações, né? Seja qual for. Então, sejam transparentes, sejam pessoas que inspirem confiança, sejam pessoas verdadeiras, tá bom? Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, sirva de inspiração. Se tu já passou por alguma coisa parecida, comenta aqui embaixo. Se tu tem alguma opinião para falar sobre esse vídeo, se tu é dono de uma agência, enfim, assistiu, deixa teu relato aqui embaixo, esse é o espaço pra gente conversar. Espero que tenha te ajudado. Te inscreve nesse canal, esse canal é pequenininho, tá nascendo agora, então deixa teu like no vídeo, te inscreve, isso vai me ajudar muito. E eu volto então com outro assunto aí pra gente conversar no próximo vídeo. Um beijão e tchau!